Eu sou Charlie Munger e estou aqui para falar sobre um tipo específico de idiota que perambula por Wall Street. Não estou falando do sujeito que falhou na escola ou daquele que nunca conseguiu somar 2 mais 2. Estou falando daquele que senta no topo da pirâmide intelectual, o sujeito com 3 diplomas, aquele que consegue entender física quântica, que consegue programar algoritmos complexos ou que sabe citar Shakespeare de trás para frente. Essa pessoa, quando se trata de dinheiro, geralmente comete um erro monumental. E esse erro é tão destrutivo que faz com que toda a inteligência dela se vire contra ela mesma. As pessoas inteligentes adoram complicar. Essa é a essência do problema. Elas têm uma tendência quase doentia de pegar algo simples e transformá-lo em uma sopa de letrinhas, gráficos e modelos matemáticos. Elas sofrem de algo que chamo de inveja da física. O sujeito, porque estudou cálculo avançado, sente que deve usar esse cálculo avançado em tudo, inclusive em investimentos. Ele olha para o investimento simples, o investimento tipo comprar algo bom e não fazer nada, e acha que é simplório demais, que é indigno do seu QI superior. Ele precisa de complexidade para justificar o tamanho do seu cérebro. O investimento, na sua forma mais pura e eficaz, não é um jogo de xadrez de alta velocidade para gênio. É um jogo de paciência, disciplina e, crucialmente, de evitar a estupidez. A maior parte do sucesso financeiro não vem de descobrir a próxima Apple ou de acertar o timing perfeito do mercado. Vem de não fazer coisas idiotas. A genialidade na vida e nos investimentos é saber o que você não precisa saber e não fazer o que você não precisa fazer. O erro que as pessoas realmente inteligentes cometem é que elas buscam problemas difíceis para resolver, quando, na verdade, todos os grandes prêmios na vida estão na resolução de problemas fáceis, ou, melhor ainda, na prevenção deles. Veja bem, se você é um sujeito brilhante, você foi treinado academicamente para acreditar que a recompensa vem de desvendar o mistério que ninguém mais desvendou. Você foi ensinado que o valor está na originalidade e na complexidade. Você passou anos na universidade aprendendo a construir modelos preditivos baseados em centenas de variáveis. Aí, você entra no mundo dos investimentos, onde a única variável que realmente importa é: você consegue manter o dinheiro que ganhou e não enlouquecer? A pessoa inteligente, munida de seu conhecimento técnico superior, olha para o investimento em índice ou para a compra de uma empresa sólida e bem administrada por um bom preço e diz: eu sou melhor do que isso. Ela precisa de uma tese de investimento que seja tão complexa que ninguém na sala possa desafiá-la. Ela mergulha em derivativos, em mercados exóticos, em estruturas de capitalização obscuras, em setores que exigem PhD para serem compreendidos. Ela confunde ruído com sinal e complexidade com sofisticação. O resultado? Ela destrói o retorno que teria obtido se tivesse simplesmente feito o óbvio e não tivesse interferido. Lembre-se disto: o mercado de ações é projetado para transferir dinheiro do ativo para o paciente, e a pessoa inteligente, infelizmente, é quase sempre a mais ativa, a que mais se intromete, porque o tédio é o seu pior inimigo. Ela precisa estar sempre otimizando, sempre ajustando, sempre provando o seu valor. Esse é o erro fundamental. É a arrogância intelectual, disfarçada de análise profunda. E é esse erro que vamos desmantelar aqui, peça por peça. A maior parte do que você precisa saber sobre como enriquecer está em livros didáticos de ensino médio sobre matemática básica e em livros de história sobre comportamento humano. Não está nas equações diferenciais estocásticas. Mas o indivíduo inteligente,
Odeia a ideia de que o segredo do sucesso dele está ao alcance de um estudante do ensino médio. Então ele inventa complexidade para se sentir especial. É patético, mas é uma tragédia comum. Se você está cansado de ver pessoas que não parecem ser mais inteligentes que você ficarem ricas de forma consistente, enquanto seus modelos complexos falham, você precisa de uma dose de realidade Munger. Tudo bem, já estabelecemos o problema. Se você quer evitar cair nas armadilhas da sua própria inteligência, preste atenção. Antes de mergulharmos nos 5 blocos de erros que os intelectuais cometem, tenho um pequeno pedido. Se você valoriza a verdade dita na cara e está disposto a aprender que simplicidade é a sofisticação suprema, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não vou vender um curso de trilhões de dólares ou um esquema Ponzi. Vou apenas te economizar uma vida de erros dispendiosos. Faça isso agora. Desenvolvimento. Bloco 1. A sedução da complexidade e a inveja da física. O primeiro e mais virulento erro é a paixão pela complexidade. Os acadêmicos, os engenheiros, os advogados, tributaristas e os gênios da matemática entram no mundo do dinheiro e são imediatamente seduzidos pelo ruído. Eles veem os traders de alta frequência, os fundos de hedge, que usam modelos de aprendizado de máquina, e eles pensam: para bater esses caras, eu preciso ser ainda mais inteligente, preciso de ferramentas mais afiadas, preciso de um modelo mais complicado. Isso é bobagem. Isso é inveja da física. Eles olham para as ciências naturais, onde a complexidade é frequentemente necessária para descrever a realidade, mecânica quântica, por exemplo, e presumem que o mercado de capitais funciona da mesma forma. Mas o mercado de capitais é diferente. Ele é fundamentalmente impulsionado por 2 fatores que desafiam qualquer equação de alto nível: a ganância humana e o medo humano. Esses fatores não são lineares, não são previsíveis e não respeitam seus modelos de Monte Carlo. Tentar modelar a emoção humana com uma precisão cirúrgica é o caminho mais rápido para a ruína. Imagine o sujeito brilhante que passa 6 meses desenvolvendo um modelo de precificação de opções de alto risco. O modelo dele usa variáveis voláteis, incorpora a teoria do passeio aleatório e talvez até inclua algum fator microeconômico obscurecido. Ele testa o modelo em dados históricos e ele funciona perfeitamente. O problema é que o mercado real não é o laboratório. Ele não se importa com a sua regressão. No momento em que o modelo é aplicado ao mundo real, um evento simples e não modelado, digamos, um tweet presidencial ou uma pandemia global, derruba todo o castelo de cartas. O sujeito inteligente fica chocado. Ele pergunta: como meu modelo, que tinha 98% de precisão de previsão, falhou? A resposta é que ele se concentrou nos 98% de ruído e ignorou os 2% de variáveis que causam desastre. O mercado não é uma ciência exata, é uma ciência comportamental. E na ciência comportamental, a simplicidade e o bom senso valem muito mais que 10.000 equações. Um investidor com bom senso se pergunta: esta empresa está vendendo um produto que as pessoas vão querer comprar daqui a 10 anos? O preço é razoável? A administração é honesta? O sujeito inteligente se pergunta: qual é o beta ajustado pelo risco de liquidez dessa ação em relação a um portfólio de derivativos de países emergentes? Ele está falando uma língua que ninguém entende, nem mesmo ele, no fundo. Ele usa o jargão como uma armadura para esconder o fato de que ele não tem certeza do que está fazendo. A complexidade introduz pontos de falha que a simplicidade não tem. Se você tem um motor de combustão simples,
É fácil consertar quando quebra. Se você tem um motor hipersônico com milhares de peças interconectadas, quando ele falha espetacularmente e você não sabe nem por onde começar a diagnosticar o problema. Os investimentos mais lucrativos que fizemos ao longo das décadas foram baseados em matemática de quarta série. Juro, é sobre entender o poder do juro composto e a diferença entre um preço justo e um preço ridículo. Não há necessidade de otimizar a 10ª casa decimal. Onde há complexidade, há obscuridade. E onde há obscuridade, há mais espaço para que o idiota, você, neste caso, seja enganado, ou pior, engane a si mesmo. O sujeito inteligente, porque tem a capacidade de entender coisas complicadas, sente-se obrigado a usá-las. É o viés da ferramenta. Se você tem um martelo, tudo parece um prego. Se você tem um modelo de precificação Black-Scholes, tudo parece uma opção complexa a ser arbitrada. Essa é a receita para a autodestruição financeira. Seu QI alto se torna um passivo. A humildade é um pré-requisito para o sucesso financeiro. E a humildade é a primeira coisa que a inteligência exagerada mata. Bloco 2. A maldição da comparação e a inveja do vizinho. Se o primeiro erro é de natureza técnica, a complexidade, o segundo é puramente psicológico e talvez seja o mais potente, a inveja. A inveja é o único dos 7 pecados capitais que não traz absolutamente nenhum prazer, e o sujeito inteligente é incrivelmente vulnerável a ela. Por quê? Porque a pessoa inteligente está acostumada a ser a melhor da sala. Ela está acostumada a ter as notas mais altas, a ganhar os prêmios, a ser a referência. Quando ela entra no mundo real, o sucesso financeiro não é distribuído de forma justa ou previsível, como as notas escolares. E isso a enlouquece. Ela vê o vizinho, que mal terminou o ensino médio, que apostou tudo em uma criptomoeda meme, ou que montou um negócio de comida de rua simplório, ficar rico rapidamente. O sujeito inteligente, que passou anos calculando os fluxos de caixa descontados de empresas de infraestrutura, olha para o sucesso rápido e imerecido, na sua opinião, do vizinho e sente uma dor excruciante. Ele pensa: eu sou 10 vezes mais inteligente que esse sujeito? Como ele pode estar ganhando dinheiro mais rápido do que eu, que sou metódico, analítico e prudente? Essa comparação destrói a disciplina. A inveja faz com que o investidor inteligente abandone a sua estratégia sensata e de longo prazo em favor de esquemas de enriquecimento rápido, tentando recuperar o tempo perdido, ou pior, tentando provar que ele é, de fato, o mais esperto. A inveja leva ao que chamo de investimento de recuperação. Ele está perdendo para o mercado ou para o vizinho, e ele precisa de uma tacada que o coloque de volta ao topo. Ele começa a assumir riscos desproporcionais. Ele começa a negociar ativamente. Ele começa a apostar em setores que ele não entende. Ele está agindo por raiva e frustração, não por lógica. Lembre-se que o dinheiro realmente grande na história foi feito por pessoas que eram pacientes e que souberam evitar a tentação de se comparar com os outros. A riqueza não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de décadas, mas a pessoa inteligente se recusa a correr a maratona se o vizinho estiver usando um foguete. Os mercados de hoje, impulsionados pela mídia social, amplificam essa inveja a níveis tóxicos. O sujeito inteligente não apenas compara sua riqueza com a do vizinho, ele compara seu portfólio com o portfólio filtrado e otimizado de milhares de estranhos online. Ele vê apenas os ganhos exponenciais e nunca os desastres financeiros. Ele se sente um fracasso porque seu retorno de 15% ao ano parece patético, perto do 500% que algum estranho anônimo afirma ter feito
em uma semana. Se você tem um QI alto, você tem a responsabilidade de ser o guardião da sua própria psicologia. Você deve aceitar que a vida não é justa e que a alocação de riqueza é frequentemente aleatória ou baseada em sorte pura, especialmente no curto prazo. Seu objetivo não é bater o seu vizinho no próximo trimestre. Seu objetivo é garantir que, daqui a 20 anos, o seu vizinho esteja quebrado e você esteja confortavelmente rico. A disciplina de se ater a um plano sólido, mesmo quando o mundo ao redor parece estar enlouquecendo e ganhando dinheiro fácil, é a característica mais rara e valiosa no investimento. E a inveja é o veneno que mata essa disciplina. Se você está pensando em mudar sua estratégia porque viu alguém na internet ficando rico, lembre-se, você está permitindo que a estupidez do outro dite o seu próprio fracasso. O investidor inteligente deve construir um muro psicológico ao redor de suas decisões. Ele deve se concentrar apenas nos fatos sobre a empresa, nos preços e na sua própria tolerância ao risco. Ele deve operar em um vácuo social, ignorando o ruído e os triunfos alheios. Quando você para de se comparar, você para de sentir a necessidade de provar que é o mais esperto. E então, você pode finalmente começar a agir de forma sensata. A inveja é a chave mestra para a pobreza, mesmo para aqueles com mentes brilhantes. Bloco 3. O fracasso da inversão. Foco no que não deve ser feito. Pessoas inteligentes são obcecadas em encontrar a próxima grande coisa. Elas são obcecadas em otimizar o ganho máximo. Isso é um erro de raciocínio fundamental. É um fracasso em aplicar o princípio da inversão, que é a ferramenta mental mais útil que existe. A inversão significa, em vez de se perguntar como eu posso ter sucesso financeiro, você se pergunta, o que eu devo evitar para garantir que eu não falhe financeiramente? O sucesso financeiro de longo prazo não é sobre encontrar um bilhete premiado. É sobre sobreviver a uma série de erros evitáveis. É como o alpinista. O alpinista profissional gasta 90% do seu tempo pensando em como não cair da montanha e 10% pensando em como chegar ao topo. O amador gasta 100% do tempo sonhando com o topo. A pessoa inteligente, por natureza, é otimista em excesso sobre sua capacidade de superar obstáculos. Ela pensa, sim, eu sei que dívida excessiva é perigosa, mas meu plano é tão infalível que poderei usar essa alavancagem de forma eficaz. Ela subestima a capacidade do mundo de se tornar caótico e de arruinar seus planos. O erro que o intelectual comete é o seguinte: ele foca em maximizar o lado positivo e minimiza o lado negativo, porque ele acredita que sua inteligência o protegerá das consequências. Quais são os grandes erros a serem evitados? Eles são simples e, por serem simples, o sujeito inteligente os ignora. Primeiro, evite a dívida destrutiva. A dívida é o veneno mais comum. Se você é inteligente, entende o poder do juro composto. Se você entende o poder do juro composto em seu favor, investimento, você também deve ter um pavor visceral do juro composto trabalhando contra você. Dívida de cartão de crédito, empréstimos caros, alavancagem excessiva. O sujeito inteligente, pensando que pode arbitrar a taxa de juros ou alavancar um investimento perfeito, muitas vezes se afoga em dívidas. Ele confunde a alavancagem, que é uma ferramenta nuclear, com um recurso comum. Segundo, evite a estupidez das taxas. Os intelectuais adoram fundos complexos, fundos de hedge com taxas de 2 e 20, 2% de gestão e 20% do lucro, e consultores caros. Eles se sentem validados ao pagar uma taxa alta, presumindo que o preço elevado significa desempenho superior. Na realidade, na maioria das vezes, o desempenho superior é comido
pelas taxas. Os rendimentos de longo prazo são destruídos por taxas compostas. O sujeito inteligente deveria ser o primeiro a entender a matemática das taxas compostas, mas ele as ignora, porque a simplicidade do investimento de baixo custo parece muito básica para a sua mente sofisticada. Terceiro, evite a interferência constante. O maior inimigo do investidor é o espelho retrovisor. O sujeito inteligente, entediado com a passividade, sente a necessidade de provar que está trabalhando pelo seu dinheiro. Ele compra, ele vende, ele tenta fazer o famoso market timing. Cada transação tem um custo, impostos, corretagem, e introduz o risco de estar errado duas vezes, ao vender e ao comprar de volta. O fracasso da inversão aqui é que ele não se pergunta: qual é o custo de eu fazer nada? A resposta é zero. O custo de fazer algo é quase sempre positivo e frequentemente destrutivo. A inversão exige humildade. Exige que você admita que o sucesso é muitas vezes resultado de uma série de não-ações. É preciso ser inteligente o suficiente para entender que sua principal função não é otimizar o ganho, mas sim garantir a sobrevivência e evitar a falha permanente do capital. O risco de ruína é o único risco que realmente importa. Se você tem 100% de chance de dobrar seu dinheiro e 1% de chance de perder tudo, a pessoa inteligente e ingênua dirá: as chances estão a meu favor. O investidor Munger diz: eu recuso a aposta. Eu não brinco com coisas que têm o poder de me eliminar do jogo. Pessoas inteligentes falham porque não respeitam as caudas gordas, os eventos raros e extremos que destroem 99% do sucesso obtido. Evite o risco de ruína e o sucesso cuidará de si mesmo. Bloco 4. Círculos de competência e a ilusão da generalização. Este é o erro mais comum entre profissionais de sucesso em outras áreas. O sujeito inteligente, digamos, é um neurocirurgião de classe mundial, ou um advogado de fusões e aquisições. Ele é o melhor no seu campo. Ele está acostumado a que sua palavra seja lei. Ele se depara com um problema, aplica seu cérebro poderoso e o problema é resolvido. Essa experiência de sucesso constante gera uma arrogância perigosa, a ilusão da generalização. O neurocirurgião de sucesso pensa: se eu posso dominar a complexidade do cérebro humano, a bolsa de valores deve ser um jogo de criança. O advogado que domina as leis societárias pensa: eu entendo de negócios melhor do que qualquer um. Posso escolher ações melhor do que esses gestores de fundos genéricos. Eles falham porque subestimam a dificuldade da competição e operam fora do que chamo de seu círculo de competência. O círculo de competência é simples, é o limite do que você realmente entende. E o sujeito inteligente, por definição, tem um círculo de competência que ele superestima massivamente. Para ter sucesso em investimentos, você não precisa ser um gênio em tudo. Você precisa ser muito bom em reconhecer o que você realmente entende. E mais importante, reconhecer o que você absolutamente não entende. E então, você se restringe a investir apenas dentro dessa pequena área de expertise. Se você é um engenheiro de software, você tem uma vantagem natural em avaliar empresas de tecnologia, pois você entende a arquitetura do código, os modelos de negócios e a competição subjacente. Você deve investir ali. Se você é um dentista, você deve olhar para empresas de equipamentos odontológicos, franquias ou bens imobiliários locais que você realmente conhece. O sujeito inteligente, entretanto, fica entediado com a ideia de restringir-se. Ele vê uma reportagem sobre o mercado de commodities de estanho no Vietnã e, em vez de dizer: eu não sei nada sobre isso, ele diz: eu vou aprender em uma semana e me tornar um especialista. A verdade
é que os mercados modernos são extremamente eficientes na maioria das áreas. Para obter uma vantagem, você precisa de um conhecimento específico, profundo e proprietário. Seu QI não lhe dá esse conhecimento. Quando o intelectual se aventura fora de seu círculo, ele não está competindo contra o investidor médio. Ele está competindo contra milhares de pessoas que passaram 20 anos vivendo e respirando o mercado de estanho no Vietnã. O sujeito inteligente está tentando jogar xadrez contra um mestre, usando apenas as regras que leu em um panfleto de 30 minutos. Ele será esmagado. O custo da arrogância intelectual é altíssimo. A pessoa inteligente se recusa a admitir a ignorância. Ela sente que perguntar é uma admissão de fraqueza. Ela prefere mergulhar em um investimento arriscado e não compreendido do que ter que dizer em voz alta: eu não sei. A estratégia do círculo de competência exige que você abrace a ignorância. Exige que você seja brutalmente honesto sobre os limites do seu conhecimento. Se você não consegue explicar a tese de investimento em 2 frases simples, e se você não entende os riscos de curto e longo prazo como se fossem seus próprios filhos, então você está fora do seu círculo. Fique longe. O sucesso duradouro vem da exploração repetitiva e paciente de uma pequena vantagem que você realmente possui. A sua inteligência deve ser usada para definir esses limites e para permanecer dentro deles com uma disciplina férrea, e não para tentar invadir áreas onde você não tem direito de estar. Bloco 5. A impaciência interventiva e o tédio da riqueza lenta. O último grande erro que destrói as fortunas das pessoas inteligentes é a sua aversão ao tédio. A inteligência é muitas vezes acompanhada por uma necessidade constante de estimulação, de desafio e de atividade. O investidor inteligente olha para a estratégia de Warren Buffett, que é essencialmente encontrar algumas boas empresas, comprá-las a preços decentes e sentar sobre elas por 20 anos, e acha isso insuportavelmente chato. Ele interpreta a inatividade como preguiça ou incompetência. O sujeito inteligente pensa que ele pode acelerar o processo. Ele entende a matemática do juro composto, mas ele se recusa a aceitar a natureza exponencial e lenta do seu início. Ele vê que o dinheiro só começa a crescer de forma explosiva após 10 ou 15 anos de paciência. Ele diz: eu não tenho 10 anos para esperar. Eu vou otimizar os primeiros 5 anos. Essa necessidade de otimizar leva à impaciência interventiva. O investidor inteligente está sempre mexendo. Ele compra uma ação, espera 3 meses, e se ela não subiu 20%, ele decide que a tese estava errada, ou que o mercado não entendeu o seu gênio, e ele vende. Ele perde dinheiro com a transação, paga impostos e taxas, e então move o dinheiro para o próximo grande achado. Ele está sempre pulando de flor em flor, garantindo que nunca fique tempo suficiente em um bom investimento para permitir que o juro composto faça o seu trabalho pesado. O juro composto é o motor mais potente do universo, mas ele exige tempo, e tempo é a única coisa que o investidor ativo se recusa a dar. A maioria das pessoas ricas que conheço, as que fizeram fortuna de verdade, de forma sustentável, fez isso ficando rica lentamente. Elas aceitaram que o crescimento exponencial leva tempo para engatar. Pense no tempo como a dimensão mágica no investimento. Se você é inteligente, você deve entender que seu maior ativo não é seu QI, mas sim o tempo que você pode dedicar ao investimento passivo e de longo prazo. Quando você interfere, você está cortando esse tempo. A impaciência também se manifesta na busca por
oportunidades de arbitragem ou negociações de curto prazo. O sujeito inteligente adora a ideia de fazer um lucro rápido e fácil com base em alguma assimetria de informação ou erro de precificação que apenas ele consegue ver. Essa é a maneira mais rápida de se expor a riscos não recompensados. Se você está constantemente comprando e vendendo, você está agindo como um apostador, não como um proprietário de negócio. O investidor de longo prazo não se importa com a volatilidade diária. Ele está focado nos lucros futuros, na qualidade do negócio e se a empresa está aumentando o seu valor intrínseco. O investidor inteligente, entediado, transforma o mercado em um jogo de fliperama. A chave é a inércia. Uma vez que você encontra um investimento sólido a um bom preço, a coisa mais inteligente que você pode fazer é nada. A inatividade disciplinada é uma forma de inteligência superior que a maioria dos acadêmicos e analistas superativos jamais conseguirá alcançar. Você deve treinar sua mente brilhante para tolerar o tédio. A maior parte do seu tempo deve ser gasta lendo, pensando e esperando, e não agindo. Se você se pega negociando ativamente, isso significa que você não está pensando profundamente o suficiente sobre o seu portfólio. Pare, sente, leia a história, entenda a psicologia. Evite a tentação de provar sua esperteza a cada minuto do pregão. Lembre-se, o sucesso no investimento é a recompensa por longos períodos de tédio intercalados por breves períodos de ação decisiva. Se você não consegue lidar com o tédio, sua inteligência será o seu algoz financeiro. Conclusão. Então, chegamos ao ponto final. O grande erro que as pessoas mais inteligentes cometem com dinheiro não é técnico, não é que elas errem o cálculo do fluxo de caixa descontado. É um erro de temperamento, um erro psicológico profundo. Elas se permitem ser destruídas pela complexidade, pela inveja, pela arrogância e pela impaciência. O sujeito inteligente se recusa a aceitar que a forma mais eficaz de obter riqueza é através da simplicidade brutal e da paciência extrema. Vamos resumir a solução, o antídoto Munger para o QI autodestrutivo. Primeiro, abrace a simplicidade. Se você não consegue entender seu investimento o suficiente para explicá-lo a um garoto de 10 anos, você não deveria tê-lo. Ignore os modelos financeiros complexos. Use matemática de quinta série. Concentre-se no preço, no valor e na qualidade do negócio. A complexidade é um refúgio para o incompetente ou para o enganador. A simplicidade é o escudo do sábio. Segundo, mate a inveja. A inveja é a única emoção que garante que você será infeliz enquanto seus vizinhos são ricos. Se alguém está ficando rico rapidamente em uma aposta de alto risco, deseje-lhes boa sorte e permaneça em seu próprio caminho. O sucesso deles não tem relevância para o seu sucesso. Construa sua riqueza baseada em fatos e valores, não em sentimentos e comparações sociais. Terceiro, use a inversão. Gaste 80% do seu tempo pensando em como evitar a falha e 20% pensando em como obter o máximo de sucesso. Isso significa, fuja da dívida como se fosse a peste. Evite taxas altas. Não assuma riscos que possam te eliminar permanentemente do jogo. A sobrevivência é a primeira regra do investimento. Quarto, defina seus limites. Seja brutalmente honesto sobre o seu círculo de competência. Use sua inteligência superior não para se aventurar em novos e complexos mercados, mas para se aprofundar na pequena área que você realmente entende. O mundo é vasto, o seu foco deve ser estreito. Quando estiver fora do seu círculo, seja um investidor de índice passivo. Simples assim. Não há vergonha em reconhecer a ignorância. Quinto, cultive o tédio. Seu cérebro está programado para otimizar e agir. Você deve reprogramá-lo para ser paciente
e inerte. Depois de fazer uma boa compra, a coisa mais inteligente que você pode fazer é nada. O juro composto é seu aliado, mas ele exige tempo, não intervenção constante. A riqueza se constrói enquanto você está dormindo e não enquanto você está negociando. Se você tem a sorte de ter um cérebro poderoso, use-o para pensar profundamente, para aplicar princípios básicos com disciplina e para evitar os erros estúpidos que a maioria das pessoas, sejam elas inteligentes ou não, comete. Não deixe que sua inteligência se torne sua maior fraqueza financeira. Use-a para reconhecer a sabedoria da simplicidade. É a lição mais difícil de aprender para quem tem QI elevado e é a mais valiosa. Se você ouviu tudo isso e ainda planeja voltar amanhã e complicar a sua vida financeira, você é um caso perdido, mas se algo disso ressoou e você valoriza a verdade dita na lata, então você tem o temperamento necessário para se dar bem. Eu te dei a fórmula para evitar a idiotice, que é 90% do jogo. Se você realmente entendeu a seriedade desses erros e está comprometido em aplicar essa mentalidade pragmática, me mostre isso. Deixe um like para que o algoritmo entenda que a sabedoria simples ainda vale algo. Comente abaixo qual desses erros você já cometeu ou viu um amigo inteligente cometer. E, o mais importante, inscreva-se no canal para garantir que você continue recebendo a única dose de realidade financeira que realmente importa. Não complique. Inscreva-se.